Eu vou fazer uma oração antes. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Tua direção, Pai, agora na Tua palavra, porque nós somos pequenos, mas o Senhor é grande, e o Senhor é quem instrui o Teu povo, Pai. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito, fale ao nosso coração, e o Senhor venha tirar as dúvidas, Senhor, que Satanás coloca na nossa vida. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder na ministração, na pregação da palavra. Eu peço para o Senhor estender a Tua mão enquanto eu falo, Pai, e cura, opera sinais e maravilhas, Pai, no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, eu peço para o Senhor repreender todo o mal. Eu peço, se tiver algum espírito maligno no nosso meio, perturbando a vida de alguém, eu Te amarro e Te dou uma ordem: vai embora em nome de Jesus e não perturbe mais essa vida. Abençoe esse culto, Pai, fala conosco em nome de Jesus, amém. Em João capítulo 20, aqui fala da ressurreição de Jesus, e Jesus aparece para os discípulos. Diz assim, olha: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém? Nós vamos ler esse capítulo praticamente inteiro. Amém? Jesus, ele morreu na sexta, passou o sábado no sepulcro o dia inteiro, e no domingo, que era o primeiro dia da semana, ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Nós sabemos que ele está vivo porque nós ouvimos isso sempre. E Jesus, eu e você, nós encontramos Jesus e ele se manifestou na nossa vida, e nós cremos nele sem ver ele, mas nós vemos ele na nossa vida pela obra que ele fez na nossa vida. E todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e ele ressuscitou dentre os mortos, o próprio Jesus faz uma obra na vida dele, daquele que crê. E Jesus é sensacional, Jesus é maravilhoso, Jesus é simpático, Jesus é lindo, Jesus é extraordinário. Jesus, ele é diferente de tudo que eu e você já vimos. Então, no domingo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, uma moça que Jesus expulsou 7 demônios dela, ela, achando que Jesus estava no sepulcro ainda morto, ela pegou um punhado de óleo, especiarias, perfumes, e foi lá, a palavra de Deus diz, para embalsamar ele, né? Para jogar uns aromas nele, para ver ele de novo. Ela queria ver ele, a face dele, o corpo dele, a presença dele de novo. Essa era a expectativa dela, mesmo que morto. Mas ela queria ver ele. E chegando lá, ela viu que a pedra
Porque no sepulcro de Jesus colocaram uma pedra e viu que aquela pedra, que era enorme, tinha sido tirada do sepulcro. E ela ficou desesperada e voltou correndo para onde os discípulos de Jesus estavam e chamou Pedro e João. Falou: olha, tiraram a pedra e levaram o Senhor. Está escrito aqui. E tiraram a pedra e os dois correram. Pedro e João. Chegaram lá, viram que os lençóis estavam aonde Jesus fora colocado, e o lenço que estava sobre a cabeça dele, colocado à parte. Tem uma história lá no Oriente Médio, eu não lembro ela inteira, mas vocês vão entender, que é assim: o dono da casa, quando ele está comendo, ele tem um lenço de limpar a boca. E tem um sinal que enquanto ele está comendo, se ele sair da mesa, se ele jogar o lenço na mesa, o criado pode vir tirar, que acabou a refeição dele. Mas se o dono da casa pegar o lenço e dobrá-lo, o lenço, e deixar no mesmo ambiente em outro lugar, aquilo significa que o dono da casa vai voltar. Isso é uma história que eu ouvi. E João descreve que esse discípulo amado que ele fala, que foi junto com Simão, é ele. E diz que quando ele chega no sepulcro, ele não entra, ele fica ali fora e só olhando que a pedra foi removida. Mas Pedro entra, fala, e deve ter falado para ele: João, verdade, Jesus não está aqui. Aí ele entrou e viu desse jeito. O lençol onde Jesus foi colocado e o lenço que estava no rosto de Jesus colocado à parte. E como era costume, esse ritual numa refeição, diz que ele viu como que estava ali dentro do sepulcro, e diz que o próprio João viu e creu. Creu no quê? Que Jesus estava vivo. Só ele creu ali, naquela hora, só ele creu. Porém, ele não tinha visto Jesus, ele creu, mas ele não viu Jesus. E na cabeça dele, é óbvio, ele acreditava que Jesus ia aparecer primeiro para eles, os discípulos escolhidos, os 12, ou quer dizer, já não era mais 12, eram 11. E viu que Jesus não estava ali, voltaram embora para casa. Agora vamos para o versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Amém?
Maria Madalena, ela permaneceu no sepulcro, chorando muito, sentindo muito, além da morte, ela queria ver Jesus ainda ali, mesmo morto. Ela ansiava em ver Jesus. E os discípulos foram ali, viram e tal, o João creu, mas eles voltaram para casa. Ela permaneceu ali, chorando, e apareceu os 2 anjos para ela. Por que choras? Porque levaram o meu Senhor. Aí diz que logo em seguida ela não ficou nem atemorizada por ver os anjos, nem deslumbrada. Não, ela estava tão... Ela queria ver tanto Jesus, ela queria saber tanto onde estava Jesus, que ela deu as costas para o túmulo e continuou chorando muito, muito, muito. Aí Jesus aparece para ela, fala, porque você chora? E ela achou que aquele moço era o jardineiro. Falou, onde você colocou ele, que eu mesmo vou levar ele? Aí ele olha para ela e fala, Maria. Chama ela pelo nome. Jesus vai chamar um dia a gente pelo nome, se a gente ansiar pela presença dele. E a palavra de Deus diz aqui que ela já falou, mestre, e aqui depois no 17 fala que ele recomendou ela, não me detenhas, porque eu não subi para o meu pai, vosso pai. O que quer dizer não me detenhas? A expectativa dela era tão grande de ver, ela se contentava em ver Jesus ali morto, só de ver ele de novo, ir lá cuidar dele, ia ser a alegria dela. Chorando pela perca, mas ela ansiava em ver Jesus de novo. Aí Jesus, como ele ressuscitou, é lógico, ao 3º dia, ela chegou lá para os discípulos e falou, olha, eu vi o Senhor. Aí a palavra de Deus diz em Marcos que eles não creram no que ela falou. Vocês sabem por que eles não creram? Porque ela não era um dos 12. E aqui, o que eu aprendi aqui? Que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Na ideia deles, eles não acreditaram nela, por quê? Porque eles achavam que eles eram os 11, os demais, porque Jesus escolheu eles a dedo. Um dia Jesus falou para eles no capítulo 6 de João, não foi eu que escolhi vocês, os 12? Então eles achavam assim, bom, se Jesus ressuscitou, primeiro ele vai aparecer para nós, é lógico, é óbvio que ele vai aparecer para nós. Mas Jesus não vê assim, Jesus ele aparece para aqueles que buscam ele primeiro. A palavra de Deus diz que Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus. Diz que era madrugada. Maria Madalena pegou as coisinhas, eu quero ver Jesus. E foi a primeira a ir lá no sepulcro dele. Aí Jesus falou, poxa vida, os judeus, os religiosos perseguindo os meus discípulos, e ela é uma discípula minha, e ela sem medo algum veio no meu sepulcro, para me ver. Então ela vai ser a primeira pessoa que vai me ver vivo. E foi mesmo. Então, Jesus não faz acepção de pessoas, não. Todo aquele que se chega a Ele, que tem um anseio de ver Ele, o Jesus vivo que a gente conhece, que é pregado, Ele vai se revelar na nossa vida. Ele vai, como ele se revelou na vida de Maria Madalena. Então eles não deram crédito, Primeiro porque ela não era escolhida. Segundo também, porque a mulher naquela época não tinha valor para a sociedade. Em João capítulo 8, tem a história da mulher pega em adultério. A morte na lei era para os dois, tanto para o homem como para a mulher,
Mas não, jogaram só a mulher na frente de Jesus. Temos que apedrejar ela. Mas Jesus, como ama as mulheres também, ele falou, não, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nela. Isso é Jesus sabia da injustiça. Então, não deram crédito para ela por isso. Mas Jesus olhou o coração dela. Jesus olha o meu e o seu coração. O quanto a gente ama Ele. O quanto a gente quer dar as nossas primeiras horas, o nosso primeiro lugar. Para quem que a gente dá? O primeiro lugar dela era o de Jesus, porque a palavra de Deus diz que de madrugada, no primeiro dia, fazia escuro ainda, ela foi lá no sepulcro, Maria Madalena. E a palavra de Deus diz que Jesus apareceu a primeira vez para uma pessoa depois de ressurreto, depois de ressuscitar dentre os mortos, foi para Maria Madalena. Então, ela teve esse privilégio. Aí aqui no 19, diz assim, olha, aí no mesmo dia, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Independente deles acharem que Jesus ia aparecer para eles primeiro, porque eles eram escolhidos, eles também estavam chorando muito, estavam tristes, porque Jesus era a esperança deles. A palavra de Deus diz aqui que quando Jesus morreu, eles se trancaram numa casa e ficaram com medo dos judeus, ou seja, dos religiosos que perseguiam Jesus e queriam matá-lo. Mas quando eles estavam com Jesus, eles eram valentes. Eles eram valentes. Uma vez o próprio João que escreveu aqui, se eu não me engano, tinha 2 pessoas expulsando o demônio de um rapaz em nome de Jesus, mas essas pessoas não andavam com os discípulos nem com Jesus. E o João falou assim, mestre, o senhor quer que a gente peça que desça fogo do céu e acabe? Eu não lembro se essa história, mas um dia o João pediu, quer que a gente peça fogo do céu para que consuma essas pessoas? Jesus falou, corajoso, valente do lado de Jesus. Mas quando Jesus se apartou deles por um instante, o medo veio sobre eles. Assim somos nós. Quando nós deixamos Jesus se afastar da nossa vida, quando nós deixamos Jesus longe da nossa vida, nós não fazemos Ele participante da nossa vida, a gente se fecha na nossa casa e o medo toma conta do nosso coração. Mas quando nós passamos a buscar ao Senhor Jesus, nós amamos Ele, mesmo com medo. A palavra de Deus diz que Ele se põe no nosso meio, no meio da nossa casa, e Ele diz para nós, paz seja convosco. E aqui a palavra de Deus diz que quando eles viram Jesus, eles se alegraram. Ou seja, quando Jesus ele entra na nossa casa, quando Ele entra na nossa família, Ele entra na nossa vida, a alegria vem junto com Ele e repousa na nossa vida. Porque Jesus ele é a fonte de tudo. A palavra de Deus diz que Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é o pão da vida. Ele é a água. Ou seja, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a força que nós precisamos. Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cristo.
O Cristo é o Salvador do mundo. Você precisa de salvação? Deixa Jesus entrar na sua vida e o medo vai embora, a angústia vai embora. E aqui, como os discípulos estavam com medo, a hora que viram Jesus perto deles, diz que a alegria tomou conta do coração deles. Então, aí aqui Jesus continua, no 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, para a gente receber perdão de Deus, nós temos que perdoar o nosso próximo. E se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, nós temos que orar a Deus para Ele tirar do nosso coração, para não virar acúmulo de maldade, a palavra de Deus diz. E o acúmulo de maldade, ele traz amargura. E a amargura destrói a nossa vida. O ressentimento, a gente não libera perdão, destrói. Não, eu não perdoo. Você acha que você está fazendo mal para a pessoa que você não está perdoando, mas é mentira. É como se você estivesse bebendo um copo de veneno achando que vai fazer mal para o outro. O perdão é maravilhoso. Eu já fiquei sabendo de história que uma mulher, ela estava muito ruim de saúde, e ela estava quase para morrer. E ela tinha, acho que uma rixa, não sei se com a cunhada ou com a irmã. E o marido dela viu a situação dela, falou, fulana, perdoa, eu vou falar, sua irmã, para você entenderem, perdoa sua irmã. E ela estava assim com as mãos, ela estava assim atrofiada. Perdoa sua irmã, porque você não sabe o que pode acontecer com você, você precisa perdoar, liberar perdão e tal. Você perdoa? Se você perdoa, aperta a minha mão. A hora que ela apertou a mão dele, ela liberou perdão. Todos os membros dela fizeram assim, Perdão é maravilhoso. Perdão é de Deus. Às vezes nós estamos atrofiados, Sabe por que nós estamos atrofiados? Porque nós não perdoamos. A nossa vida atrofia? Não, nós não sabemos por quê. Por causa do orgulho no nosso coração. A nossa vida atrofia por causa do orgulho. A gente quer reter o perdão. Não, eu não perdoo. Essa pessoa fez muito mal para mim. Mas Jesus falou, perdoa. Porque aí sua vida vai desamarrar e você vai ser grandemente abençoado pelo poder do perdão. Ou a mulher atrofiada, porque ela apertou a mão do marido dela, ela soltou. Quer dizer, amarrava ela. Então Jesus disse, olha, se você reter o perdão, se você não perdoar, pode esgoelar de pedir perdão para Deus, você não vai ser perdoado. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, se nós não amamos o nosso irmão que nós vemos, como nós podemos falar que amamos a Deus que nós não vemos? É forte esse versículo. Então, e Jesus disse, tudo que você quiser para você, você faça para o seu próximo. Então, Jesus aparece na vida dos discípulos, dando ensinamentos preciosos, ensinamentos que vão trazer bênção, trazer paz, alegria para a vida deles. E eles fechados ali na casa, com medo, porque Jesus tinha se afastado um pouco. Aí o medo veio. Mas aí quando Jesus chegou e disse, paz seja convosco, a alegria voltou no coração deles. Então nós temos que abrir o nosso coração para que o Senhor Jesus entre no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, para que a alegria permaneça em nós. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta da sua casa, eu entrarei e farei e cearei com eles. Uma ceia é uma festa, Uma ceia é uma festa. Então quer dizer, Jesus ele bate no nosso coração. Ele está batendo agora na pregação, ele está batendo.
Aí não, eu aceito Jesus entrar na minha vida e mudar a minha vida. Aí ele entra e faz uma festa na sua vida. Então, aqui diz que o medo, eles se alegraram. E um pouco antes aqui, quando a Maria Madalena, que ela estava ali na entrada do sepulcro, ela chorando muito, Jesus, mulher, por que choras? E ela achando que ele era o jardineiro, onde o Senhor levou, o corpo que eu mesmo quero levar, eu quero ver ele. Olha a ansiedade dela para ver Jesus, pelo menos morto. Aí Jesus, não, ela foi a primeira, chegou cedinho aqui no sepulcro, não, vou deixar ela esperando, não, Maria. Ela reconheceu aquele Maria. E ela, vou falar no ditado popular, ela voou no pescoço de Jesus. Ela voou no pescoço dele. E aqui Jesus fala, não me detenhas, porque não, eu não posso ficar. Com certeza, ela agarrou em Jesus e dizia, mestre, por favor, não vá embora, não deixa a gente. Com certeza, senão eu não teria falado, não me detenhas. Ou seja, deixa eu ir embora, eu tenho que voltar para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o seu Deus. Então, agarre no pescoço de Jesus, fale para ele, fala assim, Senhor Jesus, fica na minha casa, fica comigo. Ah, mas eu sou maluco, eu estou falando com... Não, Jesus disse assim, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com ele. Ele disse que ele ficaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Jesus está aqui, porque nós estamos reunidos em nome dele. Uma vez, quando eu mudei com a minha esposa, aqui onde eu moro, eu fui lá, pintei a casa e tal, nós arrumamos ela, e lá tem um fundo, no fundo de casa tem um salão bem grande. Aí eu senti assim no coração, falei, eu vou chamar a Karina para orar. A casa estava vazia, eu vou consagrar essa casa ao Senhor, E chamei ela, falei, vamos dar a mão aqui, vamos orar. Vamos. Aí eu comecei assim, eu falei, Pai, obrigado, por essa casa que nós vamos morar. E aí eu falei assim, Espírito Santo, eu convido o Senhor a passear aqui dentro dessa casa e tirar todo o mal daqui, se tiver algum mal, alguma coisa do inferno, eu quero que o Senhor passeie e limpe essa casa, e eu peço para o Senhor ficar aqui. Eu senti a presença de Deus na hora que eu falei isso, mas eu não falei de mim, eu senti no Espírito mesmo, e falei, eu orei, certo? Estava de noite, eu apaguei todas as luzes, eu fui lá conferir e nós fomos embora. Chegou no outro dia, o meu sogro, o padrasto da minha esposa, chegou para nós, viu, vocês esqueceram a luz acesa, porque hoje de manhãzinha, bem de manhã, no escuro, eu olhei para o lado do salão da sua casa e tinha uma luz muito forte lá. Tinha uma luz muito forte, vocês esqueceram acesa a luz. Aí eu falei, nossa, mas eu tenho certeza que eu fui lá, eu apaguei essa luz, não é possível, não, mas nós vamos entrar lá e nós vamos ver. Tá bom, entramos na casa, entrei, comecei, cadê a luz? Fui lá no salão. A hora que eu abri a porta, eu olhei nas lâmpadas, todas apagadas. A luz que ele viu, vocês já sabem de quem que é, É a luz do Espírito Santo. É forte, é muito forte. Ela pulou no pescoço do mestre. E com certeza, não está escrito, mas eu tenho certeza, para ele falar, não me detenhas, ela pediu, fica com a gente. Fica.
Porque a presença do Senhor é importante para nós aqui. E a presença de Jesus na nossa vida é importante para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Aí ele dá uma declaração, né? Mas vai ter com meus servos? Não. Olha a humildade de Jesus. Jesus é demais. Olha a humildade dele. Vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E nós temos acesso a todas as bênçãos, todas as promessas de Deus para nós. Porque o próprio Jesus disse que o Pai dele era o nosso Pai. E o Deus dele é o nosso Deus. Então, aquilo consolou ela. Aquilo consolou porque ela largou ele, né? E foi lá, a palavra de Deus fala que ela foi lá e contou tudo que o Senhor falou para ela. Então, há uma necessidade muito grande de se ter a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E Jesus, ele deu a receita. Ele falou assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus, a presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela vem quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, porque ela traz a fé. O mundo, ele vem bombardeando a gente, aí, se a gente ficar longe de Jesus, a incredulidade vem e nós perdemos a bênção. Aí aqui no versículo 24, diz assim, olha, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Meu Pai, aí é incredulidade mesmo, né? 10, eu estou falando só dos discípulos que Jesus escolheu, mas tinha mais gente, é óbvio. Todos, a Maria Madalena veio os 10, falou, não, nós vimos o Senhor, Ele mostrou para nós, até tem, acho que em Marcos ou em Lucas, se eu não me engano, diz que Ele comeu com os discípulos. E eles contaram, olha, o Senhor comeu com a gente, Ele está vivo. Não, mas eu não. Eu só acredito se eu tocar na mão dEle e se eu tocar do lado dEle, onde a lança entrou. Certo? 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Diz-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é muito forte, né? Porque Jesus, e tem uma tradução que fala mais felizes, né? Mais felizes aos que não viram e creram. Então Jesus, uma coisa que não agrada ao Senhor Deus
e que impede o Senhor de operar na nossa vida é a incredulidade, quando nós somos incrédulos. O Senhor falou que vai suprir a sua necessidade, e não interessa se tem crise, com crise, sem crise. Mas está todo mundo. Peraí, então você não está crendo no que ele está falando. Ele está falando que ele vai suprir. E se ele falou, você pode esperar que ele vai suprir a sua necessidade. E aqui, os outros discípulos chegaram para Tomé: olha, nós vimos o Senhor. E Tomé caminhou com Jesus durante 3 anos. E todos falavam: nós vimos Jesus. Mas ele não. Ele bateu. Tem gente que bate o pé também. Tem gente que bate o pé. Você fala: não, calma que vai, Deus vai fazer na sua vida. Não, mas eu só acredito vendo. Só vendo. Não, está errado. Irmão, vai acontecer. Mas como você prova para mim? Olha, porque aconteceu na minha vida. Eu vi Jesus operar na minha vida e ele vai operar na sua também. Não, mas eu não acredito. Aí Jesus é tão misericordioso, né? Você está vendo como ele é diferente do Silas, né? Você não acredita em mim, é meio assim, o problema é seu. Jesus não. O problema é seu. Mas Jesus não. Jesus falou assim: não, toca aqui. Olha, Jesus é paciente, né? Ele é diferente. Ele é paciente. Toca aqui. Verdade. Verdade. Aí ele: Rei meu e Deus meu. Aí ele dá uma advertência no Tomé. Ele não expulsa o Tomé, ele só dá uma advertência para ensinar ele. Ele fala: olha, porque você me viu, você crê? Não. Mais bem-aventurado é os que não viram e creram. Somos nós. Nós somos mais felizes que os discípulos que viram Jesus. Porque isso é fé. Isso é fé. Nós cremos no que a palavra de Deus diz, e aquilo acontece na nossa vida e a gente chega numa conclusão: realmente Jesus está vivo, Jesus é o Filho de Deus e Ele é o meu Senhor. Aí João, o que escreveu, ele ouviu essa repreensão e ele disse assim no 30: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vida, você precisa de vida? Vida é o que? Solução de problema. Você vê a sua vida transformar. Você quer ver isso? Creia que Jesus é o Cristo, ou seja, Ele é o Salvador do mundo, e que Ele é o Filho de Deus. Guarde os mandamentos dEle, exerça os mandamentos dEle, creia no que está escrito, porque esses, porém, foram registrados para que creiais. Você só crê se você lê, né? Crê, aquilo toca no seu coração, porque o Espírito Santo vai convencer você que só Jesus tem a vida, mas você só vai crer se você ler. E quando você crê, a palavra de Deus diz aqui que: e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vida, paz, alegria, só vem do nome de Jesus. Só vem do nome de Jesus, não tem outro nome. Jesus, ele disse, ele falou: olha, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis. Você não consegue trabalhar direito, o seu casamento não é direito, sua vida espiritual não vai bem, mas com Jesus tudo vai bem. Com Jesus você consegue fazer todas as coisas bem feito, porque a vida, a força, a sabedoria vem tudo dele. E quando vem dele para a nossa vida, você pode aguardar que a bênção é completa. Deus, ele nunca faz nada pela metade na nossa vida, não. A palavra de Deus diz que quando ele começa uma boa obra, ele aperfeiçoa até o final, ou seja, ele completa aquela obra. Ele completa. Então,
A vida está no nome de Jesus. Jesus, o Cristo. Cristo é o Salvador, o Filho de Deus. Uma vez, no capítulo 4 de João, a história da mulher samaritana, aí Jesus fez aquela obra, aquela revelação na vida dela, e ela foi lá e chamou o povo da cidade e falou: porventura não é esse o Messias? Ele tem falado tudo o que tem acontecido na minha vida. Vamos lá ver o que ele tem para falar para nós. Aí foram. Aí Jesus começou a pregar. Jesus começou a dar palavras para ele, a palavra de Deus. Aí chegaram para ela, falaram assim: olha, agora nós não cremos já só pelo seu testemunho, mas pelo que ele tem falado da própria boca dele para nós, nós temos visto que Jesus é o Salvador do mundo. Então, não tem outro Salvador, não. O único e exclusivo Salvador, em quem tem toda a vida, ele é a fonte de vida, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E todas essas coisas foram escritas para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nas coisas que ele fez, que estão registradas aqui, nós tenhamos vida no seu nome. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é maravilhoso. Nós temos que fazer como Maria Madalena, agarrar no pescoço de Jesus e pedir para ele ficar. Fica comigo, Jesus, fica na minha vida. Aí Jesus vai passar a fazer parte da sua vida e a sua vida vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra. Eu peço que o Senhor venha acrescentar nossa fé, venha nos ajudar na nossa dificuldade. Eu peço para o Senhor paralisar toda a obra de Satanás agora, em nome de Jesus. Põe a tua mão, Pai. A tua palavra diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então esmaga, Pai, toda a obra de Satanás debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, nos livra de todo o mal. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua palavra que foi semeada. Dá o crescimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém.